Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, taurinos e taurinas. Agora a leitura para o mês de julho. Chegamos na metade do ano e que a paz e a proteção, a presença do Divino Espírito Santo envolva este momento. Que esta leitura seja uma ponte de sabedoria, trazendo sinais, intuições e bênçãos para o teu caminho, seus caminhos, taurinos e taurinas, neste mês de julho. Que as palavras aqui ditas ressoem com a tua alma e que o amor divino guie cada passo teu. Que o Espírito Santo nos dê as suas bênçãos, sejam abundantes e que o mês de julho seja fértil em paz, estabilidade e realizações, assim como bons taurinos e taurinas. Vamos à leitura? Então, vamos embaralhar as cartas. O que o mês de julho traz para o taurino, lembrando que isso aqui são leituras gerais, pode não ressoar com todo mundo. Tome o que ressoar para você, para leitura individuais, pode chamar lá no Instagram, Rosa Oracular. Uma leitura geral para os taurinos, mês de julho. O que o tarô tem de mensagem para taurinos no mês de julho. Vamos lá. A carta principal. E a carta de base. Carta que fecha essa leitura. A gente deixa ela para o final. Opa! Orgulho. O que vale mais? A razão em estar, a necessidade de estar certo ou a paz? Já começamos com esta indireta. Indireta nada mais que direta, né? O que está em jogo, taurino? Ter paz ou ter razão? Que comparação é essa que tá aí, ó, cutucando? Você precisa olhar. Certo? Deixa aqui. Primeira carta. 8 de ouros. Trabalho duro. Pajem de copas. 2 de espadas. O que fazer? Vamos deixar para o final. Vamos analisar essas cartas, vamos nos comunicar. Então, pelo que aparece aqui, é uma questão muito pontual do mês de julho. Não são questões, assim, muito que se prolongaram ao longo do tempo, mas são questões muito pontuais. Por um lado, taurinos, é muito interessante. Por quê? Porque são questões que são passíveis de se resolver num tempo mais curto, né? Num tempo menor. Então, aqui a gente tem no campo de ouros, de 8 de ouros, no campo emocional, no campo material, no campo emocional com copas e no campo mental e da comunicação. A comunicação está agarrada aí, né, taurino? Vamos entender como essas cartas se relacionam, o que elas trazem para o seu mês de julho. Então, vamos entender de forma prática, primeiro, cada carta e depois como elas se interrelacionam. Então, taurinos, o mês de julho ele fala de um trabalho dedicado, um despertar emocional e decisões internas importantes que precisam ser tomadas. E então, é uma leitura muito intuitiva e espiritual. Então, vamos lá. Taurinos e taurinas, após a invocação das bênçãos do Espírito Santo, essas cartas revelam para o mês de julho que julho é um mês em que vocês trabalham muito, trabalham com foco, com construção sólida. Vocês já começaram algo e estão se dedicando, estão dando o melhor. E não estão se preocupando e muito com se está perfeito, se tem alguém dizendo que está certo, que está errado. Vocês apenas estão focados em seguir. Isso é muito bacana. O 8 de ouros, ela mostra essa dedicação a algo que exige paciência, entrega. Seja um trabalho, um projeto pessoal ou até um processo de cura interior. Então, vocês começaram esse trabalho e vocês estão firmes nele. E o universo, ele está vendo o esforço de vocês. Essa é uma carta para lembrar que vocês estão sendo escutados. Pode parecer que não, mas vocês estão sendo observados. O universo está recebendo o teu esforço. O universo está
vendo o seu foco, a sua construção, esse processo que vocês deram início e que essa carta lembra de que pequenos passos contam. Então pode parecer, eu já comecei com isso, eu não tô vendo muito andar para frente. Já deu os pequenos passos. Planta com fé, porque o fruto vai vir. Aí vem junto o Pajem de Copas. É uma carta linda também, é um início, né? Novos inícios emocionais. Então, apesar desse foco de parecer que não está dando atenção às emoções, esse processo fez com que novas emoções estejam florescendo dentro de vocês, taurinos e taurinas. É uma energia doce, é uma energia sensível, um pouco sonhadora, meio ali, né? Talvez assim, não entendendo muito a realidade. Pode representar novos sentimentos, sentimentos novos que estão começando a florescer, um pedido de desculpas ou a chegada de uma notícia muito emocionante e significativa. Então, essa carta pede que você se permita sentir com o coração aberto. Mesmo que seja discreto por natureza, ouve a tua criança interior. A cura, ela começa pela ternura. E aí, junto com essas cartas, a gente tem o 2 de espadas, que já, né, vem na parte de comunicação e da parte mental. O 2 de espadas, ele traz um convite ao silêncio e à reflexão. O 2 de espada fala de uma decisão difícil que vocês precisam tomar, taurinos. Chegaram no bico de sinuca, a decisão precisa ser tomada. Talvez entre razão e emoção. Peça ao Divino Espírito Santo, pede para que você não ignore a tua intuição, para que ele ilumine a tua intuição, para que ele guie a tua intuição. Antes de agir, fecha seus olhos, silencia o mundo lá fora, escuta o que a tua alma tem a dizer. A resposta certa, ela está dentro de ti. Não se esconda atrás do trabalho, não se esconda atrás de uma rotina muito maçante, muito automática. Chegou o momento, as emoções estão aí, dizendo que chegou o momento de olhar para elas. E o silêncio e a reflexão, eles são importantes, mas vai chegar um momento em que as vendas deverão ser tiradas. E você será convidado a entender esse processo emocional que vocês começaram. Então, arianos, julho marca para vocês uma abertura emocional. Tomar decisão ainda está difícil. Uma abertura emocional, tomar decisões ainda está difícil. Mas vocês já deram o primeiro passo. Não adianta se esconder atrás do trabalho. Vocês já deram o primeiro passo. Existe aí um processo de abertura emocional. E essas decisões que vocês precisam tomar podem ainda estar confusas, não saber muito o que pensar, o que dizer, para onde ir, como olhar. Escuta a tua intuição, escuta o teu coração, o que vocês desejam do fundo da alma, do fundo do coração. O que é importante, significa uma realização pessoal para vocês. Talvez isso aqui tenha a ver com projetos lá do passado que foram deixados de lado e você se escondeu atrás do trabalho. Vocês usaram o trabalho como fuga, como esconderijo. Só que chegou num ponto, a vida, o universo, as situações de vida que vocês estão vivendo levam vocês a se confrontarem com esse interior, com essas necessidades interiores, com as vontades do teu coração. Isso é maravilhoso, é o universo te dando uma segunda chance. Eu vejo essas cartas como uma bênção, um presente de Deus, essa carta. É uma oportunidade de segunda chance. No que vocês estão tendo uma segunda chance? Talvez está ainda difícil decidir, ver, entender, mas a segunda chance está aí sendo dada. Cabe a vocês, isso pode mudar radicalmente o rumo da vida de vocês. A partir do momento que vocês escutam as emoções mais profundas, os desejos mais profundos do coração. E para fechar essa leitura, para amarrar essas mensagens que recebemos, temos o 2 de paus. Quais serão os próximos passos, taurino? Tá difícil ainda sair do lugar, tá difícil ainda decidir o que fazer, mas por quê? Porque ainda precisa ser planejado, ainda precisa ser visto, revisto,
E isso você tem um potencial enorme, você sabe fazer isso com muita maestria. Taurinos, vocês por natureza, vocês possuem a energia da capacidade de estruturar, da capacidade de fazer nascer, germinar, materializar. Taurinos naturalmente têm essa conexão muito forte com a capacidade de materializar. E aqui fala de materializar os próprios sonhos. Talvez ainda não está muito claro, mas a resposta veio aqui. Escute o seu coração e a sua intuição. Agora é a hora de trabalhar naquilo que você mais deseja para a sua vida. Planeje. Como vou fazer isso, Rosa Oracular? Como? Sente, planeje. Pense os primeiros passos, dê o primeiro passo em direção àquilo que você quer. Mas antes é necessário você obter maestria, entender do que quer, buscar informações, estruturar um passo a passo. Senta, planeja, pega um papel, coloca. Então, para fechar, essa é uma carta belíssima. O 2 de paus, ele fala de planejamento, de visão de futuro, coragem para expandir horizontes. Você chegou até aqui, você tem capacidade de ir mais longe. Você já chegou no meio do caminho, agora é a hora de continuar. Então, para encerrar essa leitura abençoada, a gente tem o 2 de paus. É uma carta que confirma, taurinos, que julho será um momento de escolha consciente sobre os próximos passos da sua vida. Então, talvez, isso daqui que você não está conseguindo ver com tanta clareza, é que você chegou diante de um novo ciclo, com possibilidade maior, com possibilidades maiores do que você imagina. Há algo a ser decidido com calma, fé e confiança. Não fique parado pelo medo. Não deixe o medo te paralisar. Você é capaz, Taurino. O que você precisa decidir? Qual o passo a mais que você precisa dar? A vida te convida a subir mais um degrau. O universo, ele quer te tirar da tua zona de conforto. Planeja com a alma, não só com a mente, e nem mais preocupado tanto com a materialidade. Talvez, Taurino, vocês tenham se preocupado muito com a materialidade, com dinheiro, com reconhecimento, com tudo que há aqui nesse plano terreno, e isso você talvez tenha deixado de escutar teu coração, tuas emoções, o que você realmente quer para a tua vida, o que é realmente importante. Isso pode ter te levado a se confundir, pode ter te colocado num lugar de parar, sentar e refletir. Então agora chegou a hora de planejar. Então, para vocês, taurinos, eu vou deixar uma bênção final. Que o Divino Espírito Santo, aqui ó, ai, as florzinhas, a pimentinha. Eu vou fazer a bênção com a pimentinha para ajudar a afastar todas as energias pesadas e a energia do amor, da rosa, para que floresça no teu coração os seus sonhos mais preciosos. Que o Divino Espírito Santo ilumine cada passo, cada ideia, que os taurinos recebam a luz para trabalhar com amor, sabedoria, para sentir com verdade, coragem, para escolher com fé. Que julho seja um mês de crescimento para taurinos, clareza e renovação, e que cada passo seja guiado pela vossa divina presença. E deixo aqui para vocês essa leitura. Deixem aqui os comentários se essa leitura ressoou com vocês, é uma leitura mais geral. Para atendimentos pessoais, vai lá no Instagram, Rosa Oracular, entre em contato com a gente. E, taurinos, vamos florescer na beleza, na fé, no amor e na calma. Porque só coisas boas esperam para vocês ali na frente. Olha aqui ele olhando lá, ó, mirando um horizonte melhor, mais feliz e mais realizador. Um beijo, um abraço, curta, compartilha, deixe seus comentários aí abaixo no vídeo. Que o Divino Espírito Santo nos abençoe. Até o mês que vem, taurinos!